Bom, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais a respeito das frações para aprimorar os conhecimentos que vocês estão adquirindo, né? Então, bora lá estudar. Primeiro, a gente tem que recordar, né? Relembrar o que é uma fração. Fração é o que é? Indica uma ou mais partes de uma unidade dividido em porções iguais. Lembra que eu falei, né? Mesmo tamanho. Se eu divido um bolo em pedaços de tamanhos diferentes, eu não estou fracionando esse bolo adequadamente. Então, aqui o bolo está inteiro, eu tenho um inteiro. Aqui o bolo foi dividido em duas partes. Então, agora eu já tenho cada parte que representa um meio. Então, eu leio um meio. O 1 é o numerador, que indica quantos pedaços eu peguei, e o 2 é o denominador, que indica em quantas partes que eu dividi. Então, vamos lá para poder aprimorar um pouquinho. A professora Luana tem uma folha de cartolina para dividir igualmente entre 4 grupos de alunos. Que fração representa a parte da folha de cartolina que cada grupo recebeu? Então, vamos lá. Eu tenho uma folha de cartolina que vai ser dividida em 4 grupos. Se ela vai ser dividida em 4 grupos, eu tenho que dividir em 4 partes. Então, eu já sei que o denominador vai ser 4. Então, só tem essas duas que são as possíveis respostas. Então, que fração que representa a parte da folha de cartolina que cada grupo recebeu? Se eram 4 partes e eram 4 grupos, então cada grupo vai receber o quê? Uma parte, né? Então, se cada grupo vai receber uma parte, a resposta é 1/4. Na sequência, o Tiago comprou uma barra de chocolate, dividiu em 8 pedaços. Então, só aqui eu já sei qual das duas frações que vai ser, qual das 4, desculpa. Eu tenho a A e a D, que foi dividida em 8. Então, uma dessas duas vai ser a minha resposta. E ele deu 4 pedaços para o irmão André. Então, qual que é o que representa as partes que eu peguei? O numerador. Então, eu vou ter que ter no numerador o 4, porque são 4 pedaços. Então, portanto, a resposta correta é 4/8. Agora aqui nós vamos rever a leitura das frações. O 1, né, numerador, e o 3 é o denominador. Então, eu tenho 1/3. O 6 é o numerador, 7 denominador, portanto, eu tenho 6/7. 7 é o numerador, 8 denominador, portanto, eu tenho 7/8. O 1 e o 10 é o denominador, então eu tenho 1/10. Aqui eu tenho duas partes, né, de um inteiro que foi dividido em 12. Então, eu tenho 2/12. Aqui eu tenho duas partes de um inteiro que foi dividido em 29 partes. Então, eu tenho 2/29. Lembrando que a palavra avos, ela vai vir só depois, né, dos maiores que 10. 11, 12 e assim sucessivamente. Na sequência aqui agora vamos verificar. Aqui eu tenho a nomenclatura 3/9. Do lado de cá eu tenho que encontrar onde que eu tenho 3/9. Então, nono, né, é 9. Então, eu vou ter que encontrar onde eu tenho denominador 9, tá? Então, 3/9 eu tenho aqui. 7/12. Então, 7/12. 12 é denominador 12. Então, portanto, 7/12. 40 centésimos. Centésimos é de 100. Então, eu tenho 40 centésimos. Denominador 100, numerador 40. 5 décimos. 5 é o numerador, 10 é o denominador. 2 sétimos. Eu tenho 7 como denominador, então eu tenho 2 sétimos. Aqui eu quero saber onde que eu tenho a fração 17/24. Primeiro, o denominador é 24. Então, eu vou ter que observar qual desses inteiros aqui que está dividido em 24 partes. E eu peguei 17 partes, ou seja, eu pintei 17 aqui neste caso. Então, onde que eu pintei 17 partes das 24 que eu tomei? Então, eu vou descobrir que a barra que representa 17/24 é a barra que está pintada de verde, tá? Vamos continuar estudando. Qualquer dúvida, entre em contato. A seguinte, a Júlia dividiu um bolo em 12 partes. Deu um pedaço para cada um dos seus 7 sobrinhos. Então, o bolo foi dividido em 12. Então, eu já sei que o que vai ser 12? Vai ser o denominador, tá? Denominador é o número de baixo da fração. Então, foi dividido em 12. Deu um pedaço para cada um dos seus 7 sobrinhos. Então, se são 7 sobrinhos, um total de quantos pedaços que ela pegou
do bolo? 7. Então, eu tenho 7 12avos, que é a fração que vai representar essa divisão. Continue estudando, tá? Tira suas dúvidas e boa sorte.